Olá, meus amigos. Mais uma vez eu agradeço a sua participação aqui no canal, porque nós vamos trazer aqui um assunto muito importante que é sobre a revisão da vida toda. Essa revisão da vida toda, como você já sabe o nome, você que acompanha os canais que traz a informação sobre a revisão da vida toda, eu quero lembrar a todos que o Supremo Tribunal Federal, ele retorna o julgamento no próximo dia 3. Ele reabre as sessões. Só que essas sessões que vão ser abertas não tem ainda nada em pauta sobre a revisão da vida toda. Revisão da vida toda, como você já conhece, e às vezes a gente tem até repetido. Por quê? Porque talvez você já conhece o teor da revisão da vida toda. É um processo que foi muito falado em 2024, teve os julgamentos em 2024, só que foi um processo muito, como se diz, esmagado, porque nós chegamos no final do ano de 2024 vendo tanto falar sobre a revisão da vida toda, mas tiveram, alguns aposentados tiveram uma grande surpresa quando seus advogados ligaram para eles dizendo que o processo tinha sido arquivado, que os juízes tinham eles tinham dado improcedente aquele processo. Tudo porque houve o julgamento das ADIs 2110, 2111, como você sabe, que foi um processo muito falado, como você viu nas falas dos ministros Edson Fachin, André Mendonça, Nunes Marques e outros que se falaram muito no julgamento da revisão da vida toda. Mas o que acontece? Muitos aposentados, talvez você teve essa surpresa, talvez você ficou indignado com isso. Por quê? Porque o próprio seu advogado disse que o processo acabou, o processo terminou. Então você teve uma grande decepção nos últimos dias do ano com essa grande notícia e triste para o meu amigo aposentado, que apesar de saber que a revisão da vida toda ainda está lá no Supremo Tribunal Federal, teve essa notícia que a revisão da vida toda para esses aposentados, que não foram poucos, disseram que o processo deles foram arquivados. É muito triste? É. Então, eu queria que você que participa, você que está aqui acompanhando, talvez pela primeira vez, ou talvez que você já me acompanhava e está chegando aqui, deixasse aí o seu comentário, deixasse aí a sua indignação com o que está acontecendo com a revisão da vida toda. Agora, nós voltamos e vemos que se fala muito hoje sobre a revisão da vida toda. Só que você sabe que a Previdência Social, ela não quer abrir mão de pagar. Parece que o sistema da Previdência Social para o trabalhador que contribui, que mantém as suas contribuições durante 35 anos ou até mais. Tem trabalhadores que aposentam e trabalham mais 10 anos na mesma empresa. Então, ele continua fazendo o exercício dele legal, contribuindo para a Previdência Social, mas infelizmente, quando ele quer algum benefício, que seja auxílio-doença, ele esbarra num problema muito grande. Talvez você tenha aí um parente, um filho, um neto, que hoje está precisando passar por uma perícia e toda vez que ele chega numa perícia, ou o perito não vai, ou eles remarcam. Por quê? Há uma greve suja que está atrapalhando o trabalhador. Porque nós estamos vendo isso, que o trabalhador ele está sendo mais prejudicado. Porque quando o camarada não trabalha, ele vai em um CLAS que existe aí na sua localidade e ele dá entrada aí num Bolsa Família e ele começa a receber. É pouco? É.
mas o trabalhador que precisa, que contribuiu, tem que passar por uma perícia. O que eu estou falando é que uma pessoa doente, acidentada, ela está precisando passar por uma perícia. E ela chega lá na Previdência Social e o perito não vai. Como que pode, se a Previdência está pagando um salário alto, porque não é o salário mínimo que um perito ganha, como que pode esse perito não estar trabalhando há meses e estar recebendo? Pergunto eu para você. Então, você vê que o processo da revisão da vida toda já era para ter sido pago há muito tempo, já era para você não estar nem mais aguardando. Muitos aposentados queriam só a correção, já não queriam nem receber o atrasado. Foi o que eu recebi de comentários no meu e-mail, os aposentados dizendo que abriria até mãos, e outros não, outros querem o seu direito. Justo, está justo isso, mas você vê que mesmo assim não saiu. E outra, não adianta eu chegar aqui e dizer para você, a revisão da vida toda está ganha. Não, porque eu estaria mentindo para você. E você sabe que quando nós ficamos mais velhos, nós sabemos tudo que está acontecendo. Às vezes fazemos papel de bobo, fazemos ouvido de mercador para dizer que não está entendendo, mas está entendendo tudo que está se passando. Então eu quero dizer para vocês que a revisão da vida toda, ela não terminou, ela está lá no Supremo Tribunal Federal, mas aguarda-se um julgamento. Agora, como ficam esses processos que foram arquivados? Só o seu advogado que você nomeou para ser seu representante junto aos tribunais é que pode passar para você essa decisão. Só o teu advogado é que pode. Ou então, ele abre mão, faz um documento abrindo mão dos honorários e você tem condição de contratar outro advogado, porque tem muitos advogados, né, até aqui na plataforma do YouTube, que trabalham com isso. Mas se ele disse que terminou, que não tem mais nada a fazer no âmbito dele, talvez um outro advogado consegue resolver. Consegue ainda, porque não terminou o processo. O processo não transitou em julgado. Então, às vezes, você fica amarrado numa corda e o advogado não abre mão e você não consegue. Porque se você contratar outro advogado, quando sair o processo, vai ser pago a 2 advogados. Eles vão ter que se acordar nisso aí. E isso se o processo for julgado a favor. Então, meu amigo, você que está nessa luta aí, aguardando essa decisão, eu conto com vocês. Por quê? Porque nós trazemos informações. O STF, o Supremo Tribunal Federal, retorna agora a partir do dia 3. Mas até o momento não se tem nada falando sobre a revisão da vida toda. Apesar de que a revisão da vida toda está aguardando um julgamento. E esse julgamento é um julgamento muito importante para o meu amigo, para a minha amiga, que está aí aguardando. Por quê? Porque trabalhou, contribuiu. Agora, como eu falo, por que a Previdência está fazendo isso com o trabalhador? Esse camarada que já contribuiu. Ou esse que está guardando um auxílio-doença. Quantos estão guardando o benefício auxílio-doença? Tem conta de luz para pagar, tem gás para pagar, a mulher já foi embora, os filhos já estão na casa dos avós e não tem condição, porque não recebe. E o cara, muitas das vezes, está de cama, muitas das vezes está com a sonda, muitas das vezes está impossibilitado de fazer alguma coisa. Mas, e aí? Como é que fica? Porque a Previdência Social está fazendo isso com o trabalhador. Por quê? Porque muitos, como eu falei, foi igual na pandemia. Muitas pessoas que estavam passando na pandemia conseguiram receber aquele valor que o presidente, na época atual, estava liberando para as pessoas. Mas e o camarada que estava doente, que era empregado, aguardando uma perícia médica? Como que ficou? E muitos tendo, quando passa pela perita, o médico simplesmente diz assim, negado.
o auxílio indeferido. Então, como é que fica a situação? Meu amigo, é uma luta. É difícil essa história, mas eu conto com você. Deixe nos comentários o seu estado, qual a sua região, e eu agradeço a sua participação. Vamos torcer que a revisão da vida toda aconteça o mais breve possível, com um julgamento favorável para o meu amigo, para a minha amiga, que está precisando. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus.